Então, muito bem colocados os pontos por vocês aí. Eu vou começar pelos pontos levantados pela Karina. Tá? Existem dois níveis que a gente pode endereçar a sua pergunta. Uma é na coordenação dos instrumentos do Programa Nacional de Microeletrônica. Realmente, a coordenação entre os agentes ela não é bem estruturada. As ações que você se referiu, o Programa CI Brasil, o Programa da Design House, o treinamento de profissionais, capital humano em design, na verdade, isso que nós estamos falando, isso são coisas que estão escritas lá no PNM 2002. Tá? Eu sou um coautor daquele estudo, uma série de recomendações. Tá? Está no site do MIDIC, do MCT até hoje, aquele texto em PDF, e ele precisa ser revisitado e reatualizado. Então, na verdade, uma das grandes dificuldades é dar continuidade à política e ter aquilo que está recomendado lá naquele slide que eu mencionei, de um ponto focal e centralizado e dentro do aparato de Estado que seja um interface único para o investidor. Tá? Porque ele tem que interfacear com o BNDES, num aspecto, ministérios. Essa coisa melhorou bastante. Já existem grupos de trabalhos para política industrial. Né? Foram criados aqueles grupos de trabalho setoriais, o IGT de TIC, o IGT de semicondutores, que envolvem, né, pessoas de todos os ministérios, do BNDES, da FINEP, etc. Mas realmente o investidor, quando chega aqui, ele sente dificuldade de entender esse ecossistema e ele sempre se pergunta quem é que decide, afinal. No fundo, dá essa dificuldade. Sobre o ponto específico então, existe aquela questão da coordenação do PNM, existe a coordenação da política como um todo. E eu coloco como de grande relevância um outro tipo de coordenação que eu chamo a coordenação sistêmica de P&D. Todos vocês conhecem sobre o mecanismo da lei de informática, não preciso explicar como é que ela funciona. Pois bem, o que não existe por trás da lei de informática, e aquilo acho que o Paneput colocou muito bem, né, foi o que eu entendi da colocação do Paneput, é que esse recurso é pulverizado, né, e cada empresa aloca, e elas até criam, né, certas agências próximas delas, agentes que captam aquele recurso de P&D, enfim, que são proxies dela mesma, e ela tenta colocar lá para dentro não uma coisa estratégica do ponto de vista do desenvolvimento de produto. Ela coloca lá para dentro coisas periféricas, que não estão na linha estratégica, e, portanto, o ponto de decisão não está aqui. Conversando com um colega que está aqui presente, o Flávio, né, que trabalha com software embarcado, que é uma das coisas que está recomendado aqui, que é uma tendência tecnológica, né, que o produto eletrônico, cada vez mais, ele vem como especificação de um sistema muito complexo, que envolve muitas partes interagentes e software que faz parte do produto e que está desenvolvido lá no início. Ele faz parte da especificação do produto, faz parte do desenvolvimento do produto. Tá? Inclusive, o Brasil tem mecanismos para incentivar essa indústria de software, como o ProSoft do BNDES e tudo mais. Esta coordenação de P&D inexiste no Brasil. E as competências estão aí nas universidades, no centro de pesquisa, mas não existe um centro de P&D onde a indústria seja stakeholder. Ou seja, ela seja um stakeholder, ela coloca seu recurso lá e ela controla a agenda de desenvolvimento. Tem uma agenda de desenvolvimento de produto alinhado, pode ser um produto ainda na fase ainda pré-competitiva, que interessa a múltiplos parceiros. Teria que ter um centro desse para o complexo de bens eletrométricos, por exemplo. Para bens de telecomunicações e infraestrutura. Né? Tem que ter, porque tem ainda umas 7 ou 8 empresas de capital nacional que fazem equipamentos de telecom. Né? Em Porto Alegre tem uma das líderes, né? Tem 3. Tá? Que, na verdade, os proprietários nasceram do meu instituto, são ex-colegas professores meus que fundaram essas 3 empresas que hoje estão lá, Parques Digitel e Datacom. Ok? Para mencionar algumas só na área de comunicação, de equipamentos para telecomunicações. Então, essa agenda de P&D também não está bem coordenada. E na pergunta da Karina sobre como é que você vai criar demanda para as DHs, eu quero contextualizar. E quero voltar 10 anos no tempo, 9 anos no tempo. 9 anos atrás, eu apresentei para o MCT e para o BNDES esse quadro que eu fiz aqui. Ó. Tem um tipo de empreendimento aqui na área de projeto, tá? Aqui tem a característica de mercado que ela endereça, e aqui que tem o tipo de investimento, o porte do investimento necessário.
Para fazer uma DH, você tem 3 formas de se posicionar no mercado. Tá? Pode ser uma DH vinculada, verticalizada, controlada por uma única empresa. É o caso do Centro de Design da Freescale. É o caso do grupo de engenharia de projeto de processadores que a Intel tem em Israel. São as DHs verticalizadas e vinculadas. No Brasil só tem uma. O Brasil poderia incentivar a existência de mais. A ST ameaçou em 2004, 2005, até o presidente Lula teve uma entrevista na Suíça com o CEO da empresa, ele prometeu, etc. Não assinou, portanto não tinha nenhum compromisso escrito, de fazer um design house. A ST não fez no Brasil, mas ela namorou muito tempo com essa ideia. Era uma DH vinculada. Tem aquelas que são integradoras independentes que licenciam ou contratam a geração de chips contrata serviços de desenvolvimento de outras prestadoras independentes. Tá? Que nesse caso aqui fornece módulos de IP. Então, esses 3 tipos de empreendimento aqui, eles podem ser atraídos no Brasil. As 18 DHs que você menciona, tá? Como parte do programa SEI Brasil, elas foram estimuladas e estão aqui no Brasil, estão carentes dessa demanda. Por que elas não percebem uma demanda dinâmica chegando até elas? Primeiro porque há um efeito de trust, de confiança para essas empresas DHs novas entrarem no mercado. Algumas delas são grupos de engenharia de 6, 7 engenheiros. Outras, como o Seitec, tem 60 designers. Né? Veja bem, quando eu fui diretor técnico, em março de 2005, nós tínhamos 0 engenheiros. Né? Quando eu deixei a direção técnica do Seitec, nós tínhamos 45 engenheiros de design de chip. Então é a segunda maior depois da DH vinculada à Freescale. Esse investimento é pequeno, é 5 milhões de dólares. O problema dessas empresas aqui não é o tamanho do investimento que o Brasil apoiou nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos essas DHs, de diferentes formas. Tá? O problema delas é mercado, realmente, é acesso ao mercado. Só tem um jeito, eu tenho dito para todas elas, quando eu tenho a oportunidade, alguns são ex-alunos, na verdade, duas dessas 18 DHs são ex-engenheiros que eu contratei em 2006 para o Seitec. Tá? Um está em Florianópolis hoje, o outro está em Santa Maria. Os 2 são ex-engenheiros que eu contratei em janeiro de 2006. Te dou nome e sobrenome deles, tá? Nome da empresa. Então, esse ecossistema. A uma aqui em Campinas é um spin-off, na verdade, do grupo do CPQD, que o Krieger depois foi para a Motorola, deixou para outra pessoa. Enfim, esse pessoal precisa de demanda, e a demanda para ele está lá fora. Por quê? Porque as empresas que fazem design de produto inovador, que demanda essa tecnologia sofisticada que eles dominam de projeto de chip, está lá fora. Tá? E eles têm uma enorme dificuldade de convencer as empresas brasileiras a assumir o risco dessa inovação. Ou seja, as DHs estão numa situação ingrata de mercado no Brasil, por quê? Porque elas não têm o porte ainda, né, para ganhar uma certa respeitabilidade internacional, com algumas exceções. O Seitec já tem um porte de grupo que pode atacar o mercado internacional, e até acho que deve atacar o mercado internacional. Elas tem esse problema de não ter ainda o portfólio, mas elas têm a seguinte dificuldade. Elas trabalham gerando um produto que é custoso de desenvolver, que é esse IP, o projeto do chip, e envolve um risco para o cliente. O risco sempre o cliente tem que assumir. Então, eu, quando fui diretor técnico do Seitec, eu participei de mais ou menos uma interlocução com mais ou menos umas 30 empresas potenciais demandantes. E o risco para elas é considerável. Então, quais são as empresas que podem demandá-las? São aquelas DHs do tipo 2 aqui, ó, ou as DHs do tipo 1 que podem demandar as DHs do tipo 3. A maior parte das DHs dessas 18 que estão no Brasil, à exceção do Seitec, à exceção da Freescale, a Freescale é DH1, o Seitec é uma DH2, certo? Que está vinculada a uma fábrica também, que é só que uma fábrica não está operando, e existem diversas dessas 18 que são DH3 e elas precisam ser demandadas. Foundry, né? Na verdade, né, a parte de fabricação de wafers eu não vou discutir agora, seria um capítulo por si próprio. Tá? Eu fui o primeiro que em 2001 disse nesse estudo com todas as letras: a chance de o Brasil ter uma fábrica de chips está provavelmente situada nas foundries de nível 2, que não tem litografia estado da arte, tem litografia trailing edge, fornece para segmentos especializados, na área de sensores, sistemas microeletromecânicos, segmentos especializados, e não precisa mais do que 500 milhões de dólares para botar uma fábrica dessa de pé. Por 5 anos depois que eu escrevi isso, né, em 2002, um ensaio de uma fábrica mineira lá, exatamente tinha esse porte e esse desenho. Tá?
Ou seja, não tamo, não, em semicondutor não temos que discutir que nós temos que dar nível. Se nós tivéssemos que falar com uma mega fábrica de investimento de 2 bilhões de dólares, a política de incentivos vai ter que ser customizada, né, para aquela empresa. Como falou o Panipucci, na verdade, essas empresas, para fazer um investimento desse porte, elas conhecem mais sobre todos os países do mundo do que o próprio país, quando elas fazem esse mapeamento de investimento. Elas têm uma inteligência para localizar esse investimento, né, e fazem uma ponderação muito, muito estreita, e o Brasil realmente, né, sempre falou, não, produzir chips é um negócio de 13 bilhões de dólares só no investimento em capital fixo inicial. Se você vai competir no estado da arte de processadores e memórias, é isso mesmo. Mas tem uma série de empresas, existe 1.100 fábricas de wafers no mundo, em operação hoje, tá? E as que se enquadram no nível 3 são não mais do que, pertencem a não mais do que umas 20 empresas. Ok? Então, você, na verdade, tem a oportunidade de associar uma fábrica de nível 1 com uma fábrica para prototipagem, e onde o Brasil está atraindo investimentos da indústria internacional hoje são naqueles back-ends de empresas que são independentes, que não são verticalizadas. Tá? Por que um back-end verticalizado é o que a Intel tem na Costa Rica? Tá? Mas são poucas empresas, IDMs, que ainda insistem em ter seu encapsulamento feito na própria empresa. Tá? A tendência global é isso, se desverticalizar cada vez mais. Grandes players, Texas Instruments, empresas que estão nos top 10 das produtoras de chip no mundo, já terceirizam para grandes empresas especializadas em encapsulamento. Encapsulamento de memória está acontecendo a mesma coisa também. Tá? Ela é bastante verticalizada hoje pela própria líderes. Né? DRAM, a líder é a Samsung, a segunda é Toshiba, a terceira é uma empresa americana chamada Mai. Enfim, o fato é que, né, nesse mercado, né, de back-end, existem razões muito compulsivas para que uma empresa como a Intel ou uma empresa fabricante de RAM mantenha o back-end integrado. O Brasil pode ser um atrator para as duas. Hoje as back-ends independentes são aquelas que estão atraindo investimento, mas o investimento no back-end você pode começar com 20 milhões de dólares. Tá? E os investimentos mais recentes que eu mapeei estão nesse patamar aqui, 25 a 40 milhões de dólares, para uma empresa começar nesse mercado, que no Brasil tem uma demanda de mais de $1 bilhão por ano de chips de memória, então encapsulá-las no Brasil não é um mau negócio. Mas elas também requerem, e elas estão pedindo, melhorias no chamado Programa de Incentivos do PADIS, e nós elencamos pelo menos umas 5 melhorias que precisam fazer nisso aí. A principal que elas pediram, as empresas de back-end, vou ser bem claro, tá? Elas acham que o governo pedir para que elas comprovem investimento de 5% da receita líquida em P&D todo ano, eles acham um requisito muito grande. Tá? Eles gostariam que fosse 0 ou um valor muito pequeno. Tá? Outra coisa, o PADIS tem uma série de problemas burocráticos no que diz respeito à Receita Federal. Então está previsto isenção de IPI, na importação, de imposto de importação, mas o processamento disso burocraticamente pela Receita, a agilidade, né, a Receita Federal não responde com agilidade. Então, há dificuldades, né, identificadas. E passados 4 anos, quase 5, desde que o governo passado, através da medida provisória que saiu em 31 de janeiro de 2007, instituiu o PADIS e o PADTV, ele passou a vigorar a partir de 31 de janeiro de 2007, já completa 5 anos dentro em breve, apenas umas 5 empresas pleitearam os incentivos sobre o PADIS. Significa que não foi suficiente ainda para atrair. Isso quer dizer que é ruim? Não, quer dizer que nós temos que continuar na mesma direção, tá? E atacar esses outros pontos que vocês mencionaram aqui para suplantar as barreiras sistêmicas que existem para que o investidor aposte no Brasil. Não é? Então, isso endereça a questão mais geral, né, desse quadro marco aqui. Esse quadro marco fui eu que coloquei para o governo em 2002. O que tá nessa transparência aqui fui eu que coloquei. Eu não tirei isso de literatura nenhuma, de livro nenhum, dizer, olha aqui, olha o mundo é assim. Tá? O Brasil pode ter a pretensão de ter uma foundry de nível 2 e vai ter que incentivar empresas de engenharia que venham para o Brasil do tipo vinculado ou integrador independente ou uma prestadora independente.